Quando minha filha foi diagnosticada com leucemia, achei que o pior já tinha acontecido, mas eu estava errada. O verdadeiro pesadelo começou quando descobri que as pessoas em quem mais confiava estavam me roubando, justamente no momento em que eu mais precisava delas. Enquanto eu passava noites em claro ao lado da minha filha no hospital, minha própria família gastava o dinheiro do tratamento em viagens e luxos. Foi ali que aprendi que sangue nem sempre significa lealdade, e que às vezes, para salvar quem você ama, é preciso cortar os laços que te afundam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Mariana Duarte, tenho 34 anos, e posso dizer com todas as letras que o dia em que minha filha foi diagnosticada com leucemia foi o mesmo em que descobri o verdadeiro valor da palavra família. Não aquele que se escreve nos cartões de Natal, mas o que se prova nas horas em que tudo desmorona. 4 dias antes, eu estava ao lado da Luísa, minha filha de 9 anos, enquanto ela recebia a primeira sessão de quimioterapia. Nenhum parente apareceu. Nenhum. Mas, naquela manhã, enquanto eu tentava engolir um café frio na cantina do hospital, o celular vibrou, uma mensagem da minha irmã. Mana, me empresta 10 mil reais? É para uma oportunidade incrível na minha loja de decoração. Olhei para a tela sem acreditar. E respondi apenas, compra uma vela. Em seguida, bloqueei o acesso que minha família tinha à conta conjunta que eu mesma havia criado anos atrás. Antes disso, eu achava que tinha uma vida sólida. Era gerente financeira de uma empresa em Belo Horizonte, morava num apartamento confortável e tinha orgulho de cada conquista. Desde o divórcio, criava Luísa sozinha, o pai dela, Eduardo, se mudou para o sul e aparecia de vez em quando por videochamada, sempre cheio de promessas vazias. Mas eu e minha filha formávamos uma dupla. Nossas manhãs de domingo eram sagradas, panquecas em formato de coração e desenhos animados até o meio-dia. Tudo começou a mudar quando Luísa começou a se queixar de cansaço e aparecer com hematomas inexplicáveis nas pernas. Achei que fosse apenas uma fase, excesso de escola e dança. Até o dia em que ela desmaiou no aniversário da prima. No pronto-socorro, um simples exame de sangue desmontou meu mundo. Os glóbulos brancos dela estão muito altos. Vamos investigar imediatamente. 3 dias depois, sentada na sala do Hospital das Clínicas, o hematologista confirmou o diagnóstico. Leucemia linfoblástica aguda. Mas há tratamento, e começaremos agora. O prognóstico é bom. Prognóstico bom? A palavra ecoava como um consolo distante. Saí do consultório e mandei mensagem no grupo da família. Luísa começou o tratamento hoje. Estamos no HC. Ela vai precisar de apoio. A primeira resposta veio da minha mãe. Força, filha. Vamos estar sempre por perto. A segunda, da minha irmã Camila, coraçãozinho e uma promessa de levar o travesseiro favorito da Luísa. Nenhuma das duas apareceu. No fim da tarde, enquanto Luísa dormia, recebi notificações no aplicativo do banco. 3 saques altos na conta de emergência que eu havia criado há anos, dinheiro que eu, ingenuamente, compartilhei com meus pais e minha irmã. Foram 18 mil reais em apenas 2 dias. Primeiro, achei que fosse erro. Depois, percebi o óbvio. Tentei ligar. Meu pai não atendeu. Minha mãe respondeu dizendo que estava emocionalmente abalada e que precisava de uma pausa. Camila, por outro lado, me mandou fotos de uma vitrine nova na loja. Com o dinheiro do fundo. Fiquei parada diante do leito da minha filha, observando o soro pingar, tentando entender em que momento minha família virou esse poço de egoísmo. Eu sempre fui o apoio de todos, para que resolvia problemas, emprestava, acobertava, salvava. E agora, quando eu mais precisava, eles estavam gastando o dinheiro que poderia garantir o tratamento da minha filha. Naquela noite, não chorei. Pela primeira vez, senti algo diferente, uma calma fria, quase cirúrgica. Eu sabia o que tinha que fazer. A partir daquele momento, prometi a mim mesma que ninguém mais usaria meu amor como senha de acesso ao meu sacrifício. Se antes eu era o pilar da família, agora eu seria o muro.
Mal sabia eu que, ao bloquear aquelas contas, eu estava apenas abrindo a porta para uma guerra que revelaria segredos que nem imaginava, e que mudaria, para sempre, o significado da palavra sangue. Na manhã seguinte, cheguei ao hospital com o mesmo nó no estômago que vinha me acompanhando havia dias. Luiz ainda dormia, o rosto pálido contrastando com um lençol branco. Parecia pequena demais para aquele quarto cheio de tubos e ruídos. Enquanto ela respirava tranquila, abriu o aplicativo do banco novamente, confirmando o que já sabia: mais 2 saques haviam sido feitos durante a madrugada. Um deles, de R$ 7.800, para uma loja de joias em São Paulo. O outro, de R$ 4.200, no cartão adicional da minha mãe. Fechei o celular, respirei fundo e caminhei até a varanda do hospital. Senti o cheiro do café vindo da cantina e uma raiva tão densa que parecia queimar por dentro. Eles sabiam. Sabiam que o dinheiro era para emergências, sabiam o motivo das transferências e mesmo assim gastavam como se nada estivesse acontecendo. Peguei o celular e liguei para o meu pai. Oi, pai. Preciso entender o que está acontecendo. Mariana, agora não é hora de brigar, disse ele, com a voz cansada. Sua mãe está muito abalada. Todos nós estamos. Vocês estão abalados? Eu estou vendo a minha filha lutar pela vida enquanto vocês fazem compras de luxo. Gritei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você sempre foi dramática. Dinheiro se recupera, Mariana. Saúde é o que importa. Pois é. E a saúde da sua neta está sendo comprometida pelo que vocês estão roubando. Desliguei antes que pudesse ouvir qualquer justificativa. Quando voltei para o quarto, Luísa estava acordada, com um sorriso fraco. Mamãe, o que foi? Nada, meu amor. Só o barulho do hospital que me irrita. Mais tarde, enquanto ela fazia os exames, encontrei minha amiga Patrícia, que trabalhava como enfermeira. Ela me trouxe um café e um olhar preocupado. Você precisa de ajuda? Vi seu rosto, está esgotada. Contei tudo, desde os saques até o abandono da família. Patrícia ouviu em silêncio e depois disse: se fosse comigo, eu denunciava. Mesmo sendo família. A ideia me pareceu absurda, mas suas palavras ficaram ecoando. No final do dia, enquanto revisava as despesas com a assistente social do hospital, descobri que o custo total do tratamento de Luísa poderia ultrapassar R$300 mil nos próximos 2 anos, mesmo com o plano de saúde cobrindo parte. Era dinheiro que eu poderia administrar, se o fundo de emergência ainda existisse. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Mana, que história é essa de bloquear a conta? Perguntou, com a voz fingidamente ofendida. Você enlouqueceu? Louca é você, que está usando o dinheiro da minha filha para bancar vitrine nova. Ai, Mariana, para com esse drama. Eu vou devolver quando o negócio der certo. Você acha que vai dar certo abrir loja enquanto a sua sobrinha luta para viver? Perguntei. Você não entende, o mundo não para por causa da sua filha. A frase dela me atravessou como uma faca. Desliguei e percebi que não havia mais volta. Aquela família, que eu protegi durante toda a vida, já não existia. O que restava era apenas um laço genético corroído por egoísmo. 2 dias depois, recebi uma mensagem da coordenadora da igreja que frequentávamos: Mariana, sua mãe nos informou que vocês estão bem e que não precisam do bazar beneficente. Confere? Meu sangue gelou. Eles não apenas estavam roubando, agora estavam impedindo que outras pessoas ajudassem. Naquele instante, entendi que não era apenas uma questão de dinheiro, era uma disputa pelo controle. Eles queriam me isolar, talvez por medo de perder a influência que sempre tiveram sobre mim. Decidi agir. Pedi a um colega do setor jurídico da empresa onde eu trabalhava que me orientasse sobre o bloqueio das movimentações. Ele explicou que, mesmo sendo uma conta conjunta, eu poderia registrar uma ocorrência por uso indevido de recursos destinados à saúde, anexando os comprovantes dos saques. Passei a noite reunindo prints, e-mails e mensagens. Enquanto Luísa dormia, sentei ao lado dela e prometi em silêncio: você não vai pagar o preço dos erros deles.
Quando amanheceu, eu já sabia o que precisava fazer. Liguei para o banco, solicitei o bloqueio total da conta e abri uma nova, apenas em meu nome. Depois, enviei um único PIX para minha irmã, R$1, com a descrição: compre um espelho. Bloquear a família não me trouxe alívio imediato. Trouxe medo. Sabia que viriam retaliações, chantagens, mentiras. Mas também sabia que, dessa vez, eu não voltaria atrás. Naquela mesma tarde, enquanto esperava o resultado do exame de sangue de Luísa, recebi um áudio da minha mãe: filha, seu pai está arrasado. Você agiu sem pensar. As pessoas vão achar que você enlouqueceu. Apaguei o áudio sem responder. Pela primeira vez, não me importei com o que as pessoas pensariam. O que eu ainda não sabia é que, ao fechar as portas para eles, estava abrindo caminho para descobrir segredos que ficariam enterrados por décadas, segredos que explicariam por que, para os meus pais, o dinheiro sempre foi mais importante do que qualquer laço de sangue. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e tensão. Enquanto Luísa enfrentava os efeitos da quimioterapia, enjoos, fraqueza, a queda lenta dos fios de cabelo, eu enfrentava outro tipo de dor, a consciência de que minha própria família estava me apunhalando pelas costas. O banco confirmou o bloqueio da conta, mas me avisou que as transferências feitas antes da solicitação eram irreversíveis. Eu sabia que eles já tinham gasto o dinheiro. Mesmo assim, registrar a ocorrência me trouxe uma sensação de que, finalmente, algo estava sob controle. Na manhã de uma quarta-feira, a assistente social do hospital me chamou para uma conversa. Mariana, alguns membros da comunidade enviaram mensagens dizendo que o bazar beneficente foi cancelado a pedido da sua mãe. Senti o coração bater forte. Cancelado? Mas eu nunca pedi isso. Pois é. Ela disse que vocês estavam financeiramente estáveis e que preferiam deixar os recursos para famílias com mais necessidade. Saí da sala sem responder. O corredor parecia girar ao meu redor. Minha mãe não se contentava em me abandonar, agora também sabotava qualquer tentativa de ajuda. Quando voltei ao quarto, Luísa dormia. Sentei na poltrona e fiquei observando o soro pingar, tentando entender onde exatamente eu havia errado. Eu sempre acreditei que família fosse sinônimo de apoio. Cresci ouvindo que, no fim, é a família que fica. Mas agora eu via, a família só ficava enquanto eu sustentava o equilíbrio. Naquela noite, enquanto procurava um cobertor para Luísa, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Filha, sua irmã está muito chateada. Disse que você foi cruel. Ela precisa do dinheiro para reerguer a loja. Tente compreender. Li e reli, sentindo um misto de raiva e incredulidade. Compreender? Eu estava exausta, dormindo em uma cadeira, vendo minha filha perder peso dia após dia, e minha mãe queria empatia com quem me roubava. Respondi apenas: se ela quer reerguer a loja, que trabalhe. Como eu sempre fiz. Na manhã seguinte, a enfermeira Patrícia entrou no quarto com um olhar mais sério que o normal. Você viu as notícias? Perguntou, mostrando o celular. Na tela, uma foto da minha irmã Camila sorrindo em frente à loja nova. A legenda dizia: nova coleção de decoração premium, um sonho que virou realidade. Meu estômago revirou. O dinheiro roubado estava ali, em cada detalhe daquela vitrine. Foi nesse momento que percebi: não adiantava esperar arrependimento de quem nunca teve consciência. Eu teria que proteger o que restava, não só o dinheiro, mas a mim e a minha filha. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada de Eduardo, o pai da Luísa. Mariana, fiquei sabendo do que está acontecendo. Se quiser, posso ir para aí ajudar. A voz dele soava mais por culpa do que por preocupação. Ajudar como? Perguntei. Da última vez que precisei, você disse que estava em transição de carreira. Ele ficou em silêncio. Eu posso contribuir com algo agora. Ótimo. Deposite direto na conta nova. Não quero visitas nem promessas. Desliguei com a sensação de que finalmente estava aprendendo a escolher o que merecia minha energia. Naquela noite, Luísa acordou com febre.
Os médicos entraram às pressas, ajustando os medicamentos. Fiquei segurando a mão dela enquanto o corpo tremia. Quando a temperatura começou a baixar, ela murmurou com a voz fraca: "Mãe, a vovó e a tia não vêm mais." Senti um nó na garganta. "Elas estão resolvendo os problemas, meu amor. Mas você tem muita gente torcendo por você." Mas eu queria que elas viessem. Só para me ver. A sinceridade dela me despedaçou. Prometi a mim mesma que nunca deixaria minha filha acreditar que abandono é amor. 2 dias depois, quando a febre estabilizou, recebi uma ligação que mudaria o rumo de tudo. Era Lúcia, uma antiga funcionária da empresa do meu pai. "Mariana, não sei se devo te contar isso, mas eu preciso." Sua voz tremia. "Vi o extrato da conta que você compartilhou com eles. Parte do dinheiro foi usada para cobrir um rombo na construtora do seu pai." "Como assim, um rombo?" "Ele está com problemas sérios, fez empréstimos em nome da empresa e usou seu fundo para tapar buraco. Se a auditoria descobrir, pode dar processo." Fiquei sem fala. O dinheiro que eu guardei para emergências médicas estava servindo para esconder crimes corporativos. Desliguei o telefone e me sentei, atordoada. Meu pai, o homem que sempre me cobrava a responsabilidade, estava me usando para encobrir fraudes. E, de algum modo, minha mãe e minha irmã faziam parte disso. Naquela noite, antes de dormir, olhei para Luísa e percebi que o destino estava me forçando a algo maior: romper com o passado. Fechei os olhos e fiz um juramento silencioso: eu não seria mais a filha obediente que encobre pecados em nome da harmonia. Eu seria a mulher que, mesmo sozinha, enfrentaria todos eles, e não por vingança, mas por justiça. Naquela semana, o hospital já era quase uma extensão da minha casa. Eu sabia o horário das trocas de turno, o som do carrinho de medicação, o cheiro do desinfetante no corredor. A rotina se repetia, mas dentro de mim, tudo mudava. A cada descoberta sobre minha família, algo em mim se partia, e, ao mesmo tempo, se reconstruía de forma mais firme. Lúcia, a ex-funcionária do meu pai, tinha me prometido enviar os comprovantes das transações suspeitas. Quando o e-mail chegou, às 7 da manhã, eu tremi antes de abrir. Lá estavam os extratos, transferências diretas do fundo de emergência para contas vinculadas à construtora da família Duarte. Vários lançamentos, todos feitos nos últimos 2 meses. O valor total ultrapassava R$85 mil. Meu pai sempre me ensinou que família e negócios não se misturam. Agora eu via o quanto essa frase escondia ironia. Ele havia misturado tudo, e usou o que era da minha filha para mascarar seus próprios erros. Antes do almoço, fui até a varanda do hospital e liguei para ele. Pai, você usou meu dinheiro para cobrir dívidas da construtora? O silêncio do outro lado me deu a resposta. Eu precisava manter a empresa estável, disse ele enfim, num tom frio. Você não entende o que está em jogo. Eu entendo perfeitamente. Está em jogo a vida da sua neta. Mariana, não dramatize. Foi um empréstimo. Quando tudo se resolver, eu devolvo. Não vai precisar, respondi. Porque a partir de hoje, você vai lidar com isso na justiça. Desliguei e, pela primeira vez, não chorei. Liguei para o advogado da empresa onde eu trabalhava e pedi orientação. Ele me explicou que, como havia desvio de finalidade e comprovação de uso indevido, eu poderia abrir um processo por apropriação indébita e danos materiais. O medo que antes me paralisava começou a se transformar em determinação. À tarde, enquanto eu preenchia a papelada no notebook, uma enfermeira entrou com um sorriso animado. Os exames de hoje vieram bons, Mariana. Os leucócitos da Luísa estão baixando. Por um instante, o mundo pareceu voltar a girar. Abracei minha filha com tanta força que ela riu, mesmo fraca. Está vendo, mãe? O remédio está vencendo o monstro. O monstro, eu pensei, não era só o câncer. Era também o egoísmo que corroía minha família. 3 dias depois, o advogado me ligou. Mariana, você precisa vir até aqui. Recebi um comunicado da construtora.
Quando cheguei ao escritório, ele me mostrou uma notificação. Meus pais tinham solicitado uma reunião para resolver as divergências de forma amigável. O documento, porém, incluía uma cláusula absurda: se eu retirasse a denúncia, eles se comprometeriam a pagar parte dos custos médicos de Luísa. Era chantagem. Eles estão tentando te comprar, Mariana, disse o advogado. Se aceitar, perde o direito de acionar judicialmente depois. Concordei, com o estômago revirado. Então vamos até o fim. No mesmo dia, minha mãe me ligou, chorando. Filha, por favor, não faça isso. Você vai destruir nossa família. Mãe, eu não destruí nada. Só tirei a venda dos olhos. Quem destruiu foram vocês. À noite, de volta ao hospital, encontrei Patrícia, minha amiga enfermeira, com uma expressão tensa. Te procuraram hoje. Uma mulher disse que era sua irmã e queria te ver. E você deixou entrar? Claro que não. Ela estava alterada, dizendo que ia recuperar o que era dela. Tivemos que chamar a segurança. Camila nunca aceitou perder o controle sobre mim. Ela cresceu acreditando que o mundo devia a ela alguma coisa, e eu sempre fui a idiota que pagava as contas. Mas agora era diferente. Eu havia aprendido a fechar as portas e, mais importante, a trancá-las. 2 dias depois, enquanto Luísa dormia após mais uma sessão, ouvi uma conversa baixa no corredor. 2 mulheres comentavam sobre o escândalo da construtora Duarte. Uma delas disse que o nome do meu pai já estava sendo investigado por fraude contábil. O rumor havia se espalhado. E, como se o universo resolvesse agir, no dia seguinte, recebi uma mensagem da minha avó paterna, Dona Olívia, com quem eu quase não falava havia anos. Soube do que está acontecendo. Quero ver você e a Luísa. Aceitei o encontro. Nos encontramos na cafeteria do hospital. Aos 82 anos, Olívia era uma mulher de fala firme e olhar que parecia enxergar além das aparências. Quando soube da leucemia da bisneta, seus olhos marejaram. Essa criança não merecia pagar pelos pecados dos adultos, disse ela, apertando minhas mãos. E você, minha filha, fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Ela me contou que, anos atrás, o comportamento do meu pai já havia causado desfalques na empresa, mas que a família sempre abafava para preservar o nome Duarte. Eu avisei a sua mãe que o orgulho dele seria a ruína de todos. Ela preferiu fingir que não via. Aquela conversa foi como uma lâmina cortando as últimas amarras. Entendi que eu era a primeira mulher da família a quebrar o ciclo de silêncio, e que isso tinha um preço. Antes de sair, minha avó me olhou com ternura e disse: se prepare, Mariana. Quando a verdade vem à tona, os que vivem de mentira costumam reagir com fúria. Ela tinha razão. 2 dias depois, quando cheguei ao hospital, encontrei o segurança na porta com uma expressão tensa. Senhora Mariana, sua irmã tentou entrar de novo. Disse que tem algo urgente para resolver com a senhora. O que ela queria? Disse que, se você não parar com esse processo, vai divulgar umas coisas sobre sua vida. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma guerra que deixaria cicatrizes, mas também sabia que, dessa vez, eu estava pronta para lutar. Depois da ameaça, passei dias dormindo mal. Cada toque do celular me fazia estremecer, imaginando qual seria a próxima armadilha da minha irmã. Enquanto isso, Luísa começava uma nova fase do tratamento, mais intensa, com sessões diárias e exames constantes. Ela já não tinha quase nenhum cabelo, mas insistia em colocar laços coloridos e dizer que era a princesa mais corajosa do hospital. Eu fingia serenidade, mas por dentro estava exausta. Entre cuidar dela, lidar com advogados e responder mensagens hostis da minha mãe, sentia que o chão começava a sumir. Ainda assim, eu não voltaria atrás. Numa manhã chuvosa, o advogado me ligou. Mariana, a construtora Duarte entrou com um pedido de conciliação judicial. Seu pai quer resolver tudo em audiência. Resolver? Perguntei com ironia. Ou abafar? Parece mais uma tentativa de acordo, mas ele está sendo pressionado. A investigação da Receita Federal encontrou inconsistências sérias.
suspirei. Parte de mim sentiu uma pontada de tristeza. Apesar de tudo, ele era meu pai. Mas a outra parte, que tinha passado noites no hospital sem ajuda, sabia que aquilo era consequência, não castigo. 2 dias depois, ele apareceu no hospital. Usava o mesmo terno caro de sempre, mas o rosto denunciava o cansaço. Mariana, precisamos conversar. Aqui não é o lugar. É o único onde você me atende. Fomos até o jardim, onde Luísa gostava de brincar quando tinha forças. Ele se sentou, passou a mão pelo cabelo e começou: eu sei que errei. Fiz tudo para proteger a empresa, mas perdi o controle. Se a construtora cair, muita gente vai perder o emprego. Você não protegeu ninguém, pai. Só a si mesmo. Eu posso devolver parte do dinheiro. Não quero parte. Quero justiça. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Pela primeira vez, não tentou se impor. Sua mãe está muito abalada, murmurou. Ela deveria estar. Pela primeira vez, vai precisar encarar a verdade. Quando voltei para o quarto, encontrei um envelope sobre a mesinha. O segurança disse que uma mulher tinha deixado ali em nome da família. Dentro, havia fotos antigas minhas, de quando eu ainda era casada com Eduardo, e uma carta anônima dizendo: será que o juiz sabe o motivo real do seu divórcio? Sorri. Era o golpe mais previsível possível. Camila estava tentando me chantagear com o passado. Mas o passado, enfim, não tinha mais poder sobre mim. O divórcio fora tranquilo, sem escândalos, e mesmo que ela inventasse mentiras, eu já não tinha o que esconder. Enviei uma mensagem curta para o advogado: guarde esse envelope como prova de tentativa de coação. Naquele mesmo dia, recebi uma visita inesperada. Era Dona Olívia, minha avó. Vim te avisar, disse, sentando-se ao meu lado. Sua irmã está desesperada. O noivo dela cancelou o casamento e os investidores retiraram o apoio da loja. Ela está desmoronando. Fez por merecer. Talvez. Mas não se contamine com o rancor. Você venceu porque manteve a dignidade. As palavras da minha avó ficaram martelando em minha mente. À noite, enquanto observava Luísa dormir, pensei em tudo o que havia acontecido: o abandono, os roubos, as mentiras. E percebi que, mesmo cercada por caos, havia encontrado algo precioso: o silêncio da consciência limpa. Na semana seguinte, ocorreu a audiência. Entrei na sala com o coração acelerado. Meus pais estavam lá, lado a lado, com expressões abatidas. Camila não apareceu. O juiz leu as acusações, analisou as provas e perguntou se havia possibilidade de acordo. Apenas se eles devolverem integralmente o valor desviado e se comprometerem a não interferir mais em minha vida ou na de minha filha, declarei. Meu pai olhou para mim, derrotado. Aceitamos. E quanto à sua filha Camila? Perguntou o juiz. Não represento mais ninguém além de mim e da Luísa, respondi. A sentença final determinou o bloqueio de bens da construtora até o ressarcimento completo. Quando o juiz encerrou, senti o corpo inteiro tremer, não de medo, mas de alívio. Do lado de fora, minha mãe me alcançou. Filha, por favor, me perdoa. Eu posso perdoar, mãe. Mas não confio mais. E sem confiança, não há família. Ela chorou em silêncio. Eu me afastei. Naquela noite, sentei na poltrona do hospital e vi Luísa dormir profundamente, o rosto sereno. Pensei em como uma criança de 9 anos havia me ensinado o que realmente importa. Ela enfrentava a dor com coragem, sem nunca desejar mal a ninguém. Poucos dias depois, recebemos a melhor notícia desde o início do pesadelo: os exames mostravam melhora significativa. O médico disse que a leucemia estava respondendo de forma positiva e que, se o progresso continuasse, em alguns meses poderíamos falar em remissão. Chorei em silêncio, segurando a mão da minha filha. Aquela vitória era dela, mas também era minha. Quando o sol começou a nascer, percebi algo dentro de mim mudar. Não havia mais raiva, só um cansaço doce, o tipo de paz que vem quando a gente finalmente deixa de esperar justiça de quem nunca foi justo.
Meu mundo tinha desabado, mas agora eu via, o que sobrou era suficiente. Eu e minha filha estávamos vivas, íntegras e livres. O resto, eu deixaria para o tempo, que ele sempre cobra, cedo ou tarde. 3 meses se passaram desde a audiência. O hospital já não era mais um campo de batalha, mas um lugar de esperança. As idas e vindas de exames continuavam, mas o olhar dos médicos era mais leve, as conversas mais otimistas. Luísa começava a recuperar a energia e, com ela, a alegria que havia sumido de casa. Na manhã em que o doutor anunciou oficialmente que a doença estava em remissão, eu não consegui conter o choro. Abracei minha filha e, entre lágrimas, prometi que nada nem ninguém voltaria a ameaçar nossa paz. A gente venceu, mamãe? Ela perguntou, com aquele sorriso pequeno e iluminado. Vencemos, meu amor. Mas, dessa vez, foi uma vitória diferente. A gente venceu a mentira, o medo e a solidão. Deixei o hospital com um sentimento estranho de vazio. Era como se, depois de meses lutando, eu não soubesse mais o que fazer com a calma. Aos poucos, voltei a trabalhar meio período. Meus colegas, que haviam acompanhado tudo, me receberam com abraços sinceros. Você é uma inspiração, Mari, diziam. Eu não me via assim. Só havia feito o que era necessário para proteger quem eu amava. Certo dia, enquanto organizava os papéis da empresa, recebi uma ligação inesperada de Camila. Antes que desligue, me escuta, ela disse, com a voz rouca. Eu perdi tudo. A loja, o noivo, o dinheiro. E o arrependimento, veio junto? Perguntei, fria. Eu não sei por onde começar. Comece pedindo perdão para a sobrinha que você abandonou. Ela chorou. E, pela primeira vez, eu percebi que aquele choro era real, que eu não tenho coragem, sussurrou. Ela não vai querer me ver. Um dia, talvez queira. Mas você precisa mudar antes disso. Desliguei sem rancor. Percebi que já não sentia mais a raiva que antes me consumia. Havia apenas uma distância saudável, a barreira que separa a culpa da paz. Com o tempo, meus pais começaram a devolver o dinheiro conforme determinado pela justiça. As relações, porém, ficaram reduzidas ao essencial. Visitas supervisionadas, conversas curtas, nada além. Era o máximo que eu podia oferecer sem me perder novamente. Luísa, por outro lado, florescia. Voltou para a escola com o uniforme folgado e a cabeça coberta por um lenço amarelo. Os colegas a receberam com cartazes e abraços. Ela se adaptou rápido, como se nunca tivesse deixado de pertencer. À noite, me contava sobre os novos amigos, as brincadeiras, os planos para o futuro. Numa dessas noites, enquanto ela dormia, sentei na varanda do apartamento e deixei o silêncio preencher tudo. Pensei em quantas vezes eu tinha me culpado por ser a filha ingrata, por não aguentar mais carregar os outros. Hoje, entendia que aquilo não era ingratidão, era sobrevivência. Com parte do dinheiro recuperado, consegui reformar o pequeno ateliê que sempre sonhei em ter. Transformei um cômodo vazio em um espaço só meu, com uma mesa de madeira, uma cafeteira e uma janela que deixava o sol entrar. Não criei fundações nem projetos sociais, eu só queria reconstruir a mim mesma. E, de alguma forma, aquele espaço simbolizava isso. Foi ali que, um fim de tarde, recebi a visita de Dona Olívia. Então é aqui que você recomeçou, disse ela, observando os quadros na parede. É aqui que eu aprendi a respirar de novo. Seu pai está tentando se reerguer. E, por incrível que pareça, disse que admira sua coragem. Sorri, sem saber o que responder. Eu só fiz o que ele nunca teve coragem de fazer, encarar a verdade. Ela segurou minha mão. Você quebrou um ciclo, Mariana. E é por isso que sua filha vai crescer diferente. Livre. Naquela noite, levei Luísa até a praia. O vento frio balançava o lenço dela, e as ondas quebravam suaves na areia. Ela correu até o mar e, quando a água tocou seus pés, olhou para mim com aquele sorriso que sempre iluminou tudo. Olha, mãe, o mar voltou a brilhar. Antes ele era cinza. Ele sempre brilhou, meu amor. A gente é que não conseguia ver.
Sentei na areia, observando-a brincar, e percebi algo simples e imenso: eu não precisava de uma família perfeita, nem de aprovação. Tudo o que eu precisava estava ali, a liberdade de escolher quem fica, e a força de ir embora quando necessário. De repente, Luísa encontrou uma conchinha branca, pequena e intacta. Correu até mim e a colocou na minha mão. É para lembrar que a gente não quebrou, mãe. A gente só mudou de forma. Abracei minha filha com força, sentindo o coração pulsar em paz. Sim, pensei. Mudamos de forma. E foi assim que percebi que, depois de tudo, não restou ruína. Restou amor. O tipo de amor que não precisa de sobrenome nem aprovação, apenas coragem. O tipo de amor que, um dia, minha filha vai aprender a reconhecer sem medo. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como essa. Agora me conta aqui nos comentários, você faria o mesmo que essa mãe fez? Teria coragem de romper com a própria família para proteger o que realmente importa? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e recomeço, talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa hoje. E me diz também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber até onde essa história chegou e deixar um coração especial no seu comentário. Afinal, histórias como essa nos lembram que às vezes a verdadeira família não é aquela que nasce com a gente, mas a que fica ao nosso lado quando tudo desaba. Então, curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem de coragem e amor incondicional.